Eu quero saudar as crianças mais lindas, mais inteligentes, mais cheias de Deus com a paz do Senhor. Amém? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e eu quero ver, viu, vocês louvando, adorando ao Senhor, junto com papai, mamãe, vovô, vovó, titia que estão aí. E olha só, hoje nós vamos começar louvando ao Senhor. E a tia Kel não veio sozinha para louvar, não. A tia trouxe um amigo, Sam, hoje veio louvar com a gente. Pode vir, Sam, aqui pertinho, para juntos louvarmos o nome do Senhor. Então agora você vai ficar de pé, você vai se levantar. E a tia vai ensinar primeiro os passos da música e depois você vai cantar junto comigo e com o Sam, tá bom? Então a música é assim, ó, de pé, todo mundo de pé, levanta aí do sofá. Você vai fazer assim comigo, ó. Pula, 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 tira o pé do chão, dá uma rodadinha, abre um sorrisão, joga as mãos pra cima, bate na palma da mão. Faça o que quiser, mas tem que ser de coração. Aí tem outra música, ou tem outra parte que é assim também, ó. Pula, 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 dança, 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 gira, 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 tudo é pra adorar. Palma, 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 com muita alegria, todo dia é dia de adorar. Preparados? Vamos louvar bem bonito? Vamos levantar para louvar bem bonito o nome do Senhor Jesus. As palmas, vamos lá. Bem bonito para adorar. Assim, ó. Papai do céu criou a terra para o seu louvor. Tudo que tem fôlego adora ao Senhor. Cachorrinho faz ao ar para adorar. O passarinho abre o biquinho para cantar. O peixinho faz clube, clube lá no mar. Agora é sua
ao Senhor, amém? Vamos dar um tchau agora pro Sam. Muito obrigada, Sam, pela presença. E você agora vai pegar a sua Bíblia, porque nós já vamos ouvir a palavra de Deus. E eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, a tia cansou, e abrisse no livro de Provérbios, capítulo 3, no versículo 1. Livro de Provérbios, capítulo 3, no versículo 1. Do livro de Provérbios. Pede ajuda ao papai, pede ajudinha aí para a mamãe, para louvar bem bonito ou para nós lermos a palavra. E no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 1, diz assim: fale com a tia: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Vamos ler mais uma vez? Olha só, fale com a tia: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor Jesus, abra os meus ouvidos. Eu quero ouvir a tua voz. Senhor Jesus, abra o meu coração para receber a tua palavra. Amém? Crianças, a Bíblia, ela nos fala de dois tipos de filhos. A Bíblia nos fala de alguns filhos que são sábios, os filhos sábios. Os filhos sábios são os filhos que são obedientes ao papai e à mamãe e também são obedientes aos ensinamentos de Deus. Mas além de falar dos filhos sábios, a Bíblia, ela também nos fala dos filhos insensatos. Ai, tia, que palavra difícil, mas eu vou explicar para você. Os filhos insensatos são aqueles filhos desobedientes. Que não gosta de obedecer ao papai, que não gosta de obedecer à mamãe, que não obedece a Deus, não obedece aos ensinamentos de Deus. A Bíblia diz que o filho sábio, o filho obediente, é a alegria do pai, mas o filho insensato, o filho desobediente, é a tristeza da mãe. E na Bíblia, nós temos muitos exemplos de filhos que foram sábios e por isso receberam as bênçãos de Deus, os presentes de Deus. E na Bíblia também temos exemplos de filhos que foram insensatos, desobedientes e por isso receberam as consequências dos seus pecados. Primeiro, eu vou falar de dois filhos muito desobedientes. Quem aqui conhece a história do sacerdote Eli? Eli era aquele que cuidou de Samuel. Quando a sua mãe o levou ao templo, Eli era responsável pelo cuidado de Samuel. E ele tinha dois filhos. Um se chamava Ofni e o outro Finéias. Consegue repetir para mim quais os nomes? Ofni e Finéias. E os filhos de Eli, eles também eram sacerdotes. Só que eles faziam tudo que desagradava ao Senhor. Eles não cuidavam do templo. Eles enganavam as pessoas. Eles pediam ofertas para eles. Eles desprezavam a Deus. As pessoas não gostavam dos filhos de Eli pelas maldades que eles faziam. E cada dia eles entristeciam mais o Senhor pelos pecados
que eles cometiam. Certa vez, Eli foi falar com seus filhos. E Eli disse assim: meus filhos, as pessoas estão também pecando por causa de vocês. Olha o que vocês estão fazendo. Meus filhos, as pessoas vão acabar também desprezando a Deus. E crianças, eles não pararam. Eles continuavam fazendo tudo que era errado. Tudo que desagradava ao Senhor. Estavam fazendo as pessoas também desobedecerem ao nosso Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês, crianças. Deus, Ele nos ama. Mas Deus, Ele não gosta de algo chamado pecado. Deus, Ele ama as pessoas. Mas Deus, Ele não gosta do pecado. Então Deus, Ele resolveu castigar Eli e os seus filhos. Quem aqui se lembra daquela noite tão especial na vida de Samuel? Então Deus, Ele resolveu falar com Samuel. Samuel, então, havia se deitado para dormir. E quando ele estava quase dormindo, ele ouviu uma voz que dizia: Samuel, Samuel. Samuel então se levantou, achou que fosse Eli que estava o chamando. Ele foi até o quarto de Eli e disse: Eli, o Senhor me chamou? E ele disse: não, Samuel, eu não te chamei, volte a dormir. E Samuel, ele voltou para o seu quarto para dormir. E quando ele estava quase dormindo, ele ouviu novamente uma voz que dizia: Samuel, Samuel. Samuel então se levantou, foi até o quarto de Eli. E ele disse: Eli, o Senhor me chamou? E ele disse: não, Samuel, eu não te chamei, volte a dormir. E Samuel, ele voltou para o seu quarto. E quando Samuel já estava lá, quase dormindo, pegando no sono, ele ouviu novamente pela terceira vez a voz que dizia: Samuel, Samuel. Samuel se levantou, foi até o quarto de Eli. Mas dessa vez, ele entendeu o que estava acontecendo. Eli entendeu que Deus queria falar com Samuel. E Eli então disse assim para Samuel: olha, Samuel, você vai voltar ao seu quarto. E se você ouvir novamente essa voz, você vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel, ele voltou ao seu quarto. E quando ele ouviu novamente aquela voz, ele respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E naquela noite, Deus, ele falou com Samuel. Muitas vezes nós ouvimos, que Deus falou com Samuel, mas muitas crianças não sabem o que Deus falou com Samuel. E o que Deus falou com ele naquele dia não foi nada fácil. Deus disse a Samuel que iria castigar Eli e os seus filhos pelas coisas erradas que eles estavam fazendo. E disse mais a Samuel: Eli viu tudo que os seus filhos faziam de errado e não fez nada para parar os seus filhos. E agora eu quero dizer para você, papai e mamãe, se você tem visto algo de errado que os seus filhos têm feito, é necessário correção, é necessário corrigir. Olha o que Deus disse a Samuel, que Eli seria castigado porque ele devia ter parado os seus filhos e não fez isso. E as consequências também viriam sobre ele. Samuel foi dormir depois de ouvir o que Deus havia falado. No outro dia, Eli foi até Samuel e perguntou a Samuel que Deus havia falado com ele. Mas não era coisa boa, não. Samuel, ele não queria contar para Eli. Mas ele disse: olha, o Senhor pode te castigar se você não contar. E Samuel, ele contou tudo o que Deus disse que iria fazer com Eli e os seus filhos. E Eli então disse que seja feita a vontade de Deus.
Passou alguns dias, os filhos de Eli foram para a guerra, e lá os dois foram mortos. Quando Eli recebeu a notícia que os seus filhos haviam morrido, ele levou um susto tão grande que ele estava sentado numa cadeira, ele caiu para trás com a cadeira, e ele também morreu ali. E Deus, ele fez o que ele havia falado. Ei, crianças, toda desobediência tem uma consequência. Não queira ser um filho insensato, não. Filho desobediente, não. Seja um filho obediente. Toda desobediência sempre tem uma consequência. Eu já disse a vocês que toda desobediência, ela dói. Você já sentiu a dor da desobediência? Quando você fez algo de errado e mamãe e papai castigou? Ou quando você desobedeceu e acabou se machucando? Toda desobediência, ela tem uma consequência. E a maior consequência para aqueles filhos que não são obedientes, que são desobedientes, é não poder morar no céu de glória que o Senhor preparou para nós. Eu quero dizer, crianças, que existe uma porta para aqueles que são desobedientes. É uma porta bem larga. É uma porta que leva à morte, que leva à perdição, ao sofrimento, à dor, à tristeza, ao choro. Cuidado com a desobediência. Seja um filho obediente ao papai e à mamãe. Seja um filho obediente a Deus. Amém? Tem criança obediente aí? Se tiver desobediência aí, vai sair em nome de Jesus. Amém, crianças? E agora, eu quero contar para vocês a história de alguns filhos obedientes. A história de 4 rapazes bem obedientes. Certa vez, o rei da Babilônia e o seu exército invadiu as terras do povo de Deus. E o rei da Babilônia, junto com o seu exército, venceram o povo de Deus. Pegaram várias pessoas do povo de Deus e levaram presos para viverem lá na Babilônia, para trabalharem para eles, para serem seus escravos. E então, no meio desse povo que foi levado para a Babilônia, haviam 4 jovens. E o rei, quando chegou lá no seu país, né, na Babilônia, o rei então, ele teve uma ideia. Ele disse assim: eu vou escolher alguns jovens, assim, os mais inteligentes, para trabalharem comigo dentro do meu palácio. Mas esses jovens, para serem escolhidos, eles vão passar por um período de preparação. Serão 3 anos de preparação. E tem mais. Esses jovens terão que comer da mesma comida que eu como e beber da mesma bebida que eu bebo, durante um período de 3 anos. E dentre esses jovens estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, também conhecido, né, como Sadraque, Mesaque e Abednego. E Daniel, quando soube que esses jovens, que todos eles teriam que comer da mesma comida que o rei, teriam que beber da mesma bebida do rei, Daniel com seus amigos ficaram desesperados, pois eles aprenderam que se fizessem isso, estaria desobedecendo a Deus, estariam desobedecendo aos ensinamentos dos seus pais. Eles não podiam se contaminar com a comida e a bebida do rei. E Daniel então, ele foi até o guarda encarregado de cuidar dele, Aspenaz, e ele disse assim: olha, meu senhor, nós não podemos comer dessa comida,
Nós não podemos beber dessa bebida. Se fizermos isso, nós estaremos desobedecendo aos ensinamentos, aos mandamentos do nosso Deus, dos nossos pais. Mas aquele homem olhou para eles e disse: vocês vão comer sim, vocês vão beber sim, porque se vocês não estiverem fortes e saudáveis como os outros jovens, é capaz até do rei mandar me matar. Vocês vão sim. E Daniel, desesperado, ele sabia que não podia desobedecer a Deus. Daniel, então, ele soube do guarda que levaria a comida, que era o encarregado de levar a comida. E ele então não desistiu. Ele foi até aquele homem e disse assim: olha, por favor, o senhor pode fazer um teste comigo e com meus 3 amigos? Durante 10 dias, ao invés de comermos da comida do rei, de bebermos da bebida do rei, nos dê somente legumes, verduras e água para beber. Se durante os 10 dias nós não estivermos tão fortes, saudáveis como os outros jovens, você pode fazer o que quiser conosco. E aquele homem concordou. E durante 10 dias ele levou verduras, legumes e deu água para eles beber. E passou os 10 dias, crianças. E eu quero dizer que vale a pena obedecer o Senhor. Vale a pena ser obediente. Ao passar aqueles 10 dias, Daniel e os seus 3 amigos estavam mais fortes e mais saudáveis de que todos os outros jovens que estavam comendo da comida do rei, bebendo da bebida do rei. E por estarem mais fortes e mais saudáveis, aquele homem concordou em continuar dando aqueles alimentos até o fim do período do teste de 3 anos. E crianças, se passaram os 3 anos. E eu quero dizer para você, criança, que Deus, Ele dá presentes. Deus, Ele derrama bênçãos para aqueles que são obedientes a eles. Deus deu presentes para Daniel e para os seus amigos. Deus deu para Daniel sabedoria e aos seus amigos também. Deus deu a eles conhecimento, deu a eles inteligência. E para Daniel deu até mais. Deu o dom de interpretar sonhos e visões. Passou os 3 anos. Todos aqueles jovens foram levados de frente ao rei para serem testados por ele, para ele escolher os mais inteligentes para trabalhar dentro do seu palácio. E quando o rei começou a fazer perguntas, não tinha jovem nenhum que se comparasse com a sabedoria, a inteligência e o conhecimento de Daniel e dos seus 3 amigos. E por isso, eles foram escolhidos para trabalhar ali no palácio do rei da Babilônia. Ei, crianças, quando o rei fazia perguntas que exigiam inteligência, não tinha ninguém no reino inteiro que se comparasse à inteligência e o conhecimento que eles tinham. Até os mais sábios que já haviam ali no reino de Babilônia, eles não conseguiam responder com tanta clareza as perguntas que exigiam sabedoria e inteligência feitas pelo rei, como Daniel e os seus amigos. Está vendo como vale a pena obedecer a Deus? Está vendo como vale a pena obedecer aos ensinamentos de papai e de mamãe? Vale a pena, crianças. A Bíblia diz que nós, filhos, devemos ser obedientes a papai e a mamãe, porque isso alegra a Deus, deixa Deus feliz. Nós precisamos ser obedientes, honrar papai e mamãe. Tem até promessa de Deus que os nossos dias, eles aumentarão sobre a terra quando nós somos obedientes. Ei, vale a pena obedecer, vale a pena dizer não ao pecado, vale a pena dizer não à desobediência, vale a pena, crianças.
Deus para filho obediente. Tem presente de Deus para você. Assim como existe uma porta para os desobedientes, existe uma porta também para aqueles que são obedientes a Deus. Não é uma porta larga, mas é uma porta estreita. E essa porta nos leva à salvação, nos levam a um lindo lugar, onde as ruas são de ouro, onde os muros são de cristais, onde as portas são de pé. Nos levam para perto de Deus, nos levam um dia para morar eternamente com Deus, para viver em alegria, num lugar de paz, num lugar onde não tem choro, nem dor, nem tristeza, nem morte. Esse é o lugar preparado para aqueles que são obedientes a Deus aqui na terra, que fazem a sua vontade, que entram pela porta estreita, a porta da salvação. Deus tem coisas lindas, crianças. Deus, Ele tem sonhos para cada um de nós. Deus, Ele tem planos e sonhos para mim, para você. Mas para que os planos, as bênçãos e os presentes de Deus aconteçam na nossa vida, é necessário obedecer. Seja obediente em tudo, ao falar, ao pensar, ao agir. E eu quero dizer também que tem algo que nos ajuda a sermos obedientes. É quando nós guardamos os mandamentos de Deus. Quando nós lemos a Bíblia. Ei, você tem uma Bíblia? Você tem lido a sua Bíblia? Você tem pedido a mamãe e o papai para ler junto com você? Eu quero dizer que esse livro, ele é muito importante, pois ele vai te ajudar a obedecer a Deus, a andar no caminho de Deus, a fazer a vontade de Deus. Ele te mostra o que Deus tem para você. Se você deseja ser obediente, leia a palavra do Senhor. Guarde o que está escrito nessa palavra. Obedeça a palavra do Senhor. A própria palavra diz que quem é obediente, quem guarda essa palavra, Deus, Ele faz prosperar o seu caminho. E tudo que você fizer na sua vida vai ser bem-sucedido, sempre vai dar certo. Eu sei que tem muita criança que não sabe ler. Ô papai e mamãe, não deixe de falar desse livro da lei aos seus filhos. Não deixe de ensinar os ensinamentos de Deus aos seus filhos. Essa palavra é um alimento, ela é a vitamina para que os nossos filhos cresçam fortes, saudáveis, obedientes na presença do Senhor. Se você não tem tido esse momento de ler a palavra de Deus com seu filho, comece a partir de hoje. Hoje mesmo, antes de dormir, sente com ele na sua cama. Leia a palavra do Senhor. Fale de Deus. Fale do seu amor. Não deixe de falar da Bíblia. Não deixe de ler essa palavra. Amém? Então, crianças, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. E você vai crescer. Você vai crescer na presença do Senhor. Você vai ser mais obediente na presença do Senhor. Você vai ser mais obediente em toda a sua vida. Amém? Eu quero dizer, seja um filho sábio, seja um filho inteligente, seja um filho obediente. E com certeza você vai receber bênçãos e presentes de Deus enquanto estiver aqui na terra e o dia quando você for morar no céu. Agora coloca a mãozinha no seu coração. Feche os seus olhinhos comigo e nós vamos orar a Deus. Vamos pedir para Ele nos ajudar a sermos filhos obedientes. Amém? Feche os seus olhos. Vamos
obediente com minha boca, ao meu falar, com os meus olhos, com aquilo que eu escuto. Me ensine a obedecer. Você vai orando e eu vou orar por você. Senhor, meu Deus eterno Pai, Senhor, eu te peço, Senhor, que venha visitar cada coraçãozinho que está te ouvindo neste momento. Senhor, meu Deus, visita cada criança. Senhor, se existe alguma desobediência, Senhor, ajude as nossas crianças através, Senhor, da ajuda do Teu Espírito Santo a vencer a desobediência. Senhor, visita as nossas crianças e venha dar força, que elas venham ser obedientes ao papai e à mamãe, que elas venham ser obedientes às leis, aos ensinamentos do Senhor. Senhor, que elas venham ser obedientes, Senhor, quando usam a sua boca, os seus olhos, os seus ouvidos. Senhor, eu declaro uma geração de filhos sábios, de filhos obedientes, Senhor, de filhos inteligentes, de filhos cheios de conhecimento. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Senhor, vem abençoar as nossas crianças. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Senhor, visita cada criança neste momento. Senhor, vai colhendo, Senhor, os pedidos, Senhor, de perdão. Senhor, vai lavando, Senhor, cada coraçãozinho com Teu precioso sangue. Senhor, que tudo aquilo, Senhor, que tem te entristecido, Senhor, elas venham fazer o que é correto, elas venham fazer o que é certo diante de Ti. Senhor, eu também venho te pedir, venha abençoar cada papai e cada mamãe. Senhor, venha dar sabedoria, Senhor, venha dar estratégia para ensiná-los, os Teus filhos, conforme ensina a Tua palavra, para ensinar, Senhor, os Seus filhos no Teu caminho, na verdade. Senhor, meu Deus, eterno Pai, que as nossas crianças venham amar a Tua palavra, que as nossas crianças venham ser obedientes à Tua palavra, que as nossas crianças venham ser fiéis a Ti todos os dias. Senhor, abençoa esta geração que muitas vezes tem sido atacada pelo inimigo, mas eu venho te pedir, venha cobri-la, Senhor, debaixo das Tuas poderosas mãos. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que elas venham estar revestidas do Teu poder. Senhor, que elas venham estar protegidas por Ti. Senhor, é o que eu te peço nessa manhã e te agradeço, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém, crianças? Seja sábio, seja obediente, e você vai receber as bênçãos de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor Jesus abençoe o seu lar. Que o Senhor Jesus abençoe a sua casa. Um grande abraço da tia Kel. E eu estou sentindo falta de vocês. Mas logo, logo nós estaremos juntos, viu? Juntinhos, louvando e adorando o nome do Senhor. Que o Senhor Jesus abençoe. Eu agradeço em nome de Jesus.